Meus irmãos, eu sou Lucimara Fernandes. Mais uma vez estou aqui para ler a palavra do Senhor e quero cumprimentar vocês que já servem a Deus, que são cristãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, e os irmãos católicos também. Quero saudar, aleluia, com uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Glória a Deus, aleluia. E você também venha estar na paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor reina em nossos corações para a glória de Deus. Irmãos, eu quero ler aqui uma palavra que está, irmãos, em 1 Reis. Glória a Jesus. 1 Reis, no capítulo 3 e no versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Glória a Deus. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi seu pai, também prolongarei os teus dias. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluias. Irmão, esta palavra, ela está relatando a respeito do pedido de Salomão, glória a Deus, aleluia, aonde Salomão foi um rei, ele era um rei, e ali Deus constituiu Salomão como rei, glória a Deus. Então ele ia liderar, irmãos, uma multidão de pessoas. Então, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. A Bíblia disse que então Salomão, glória a Deus, aleluias, pediu a Deus, glória a Jesus, que Deus desse para ele um coração entendido para julgar o teu povo. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela relata justamente as coisas que aconteceram no passado e as mesmas coisas se cumprem em nosso meio no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos, irmãos, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Quando ele pediu um coração entendido, glória a Deus, aleluia, para ele julgar aquela multidão, ele também pediu Deus que desse ele discernimento, para que ele pudesse saber o que era bom e o que era mal. Porque a pessoa, irmãos, aleluia, que está na frente de uma multidão tão grande, irmãos, com uma responsabilidade, no meio de pessoas com muita diferença, glória a Deus, aleluia, de gênio. Então ali cada um quer fazer de uma forma, cada um pede uma coisa de um jeito, cada um pede um conselho. E ali aquela pessoa, se ele não tiver o dom do discernimento, para ele saber liderar essa multidão e saber, aleluia, discernir, separar as coisas boas das coisas mal. Mas ele teve
já começou com sabedoria na sua oração. Ele já começou com sabedoria no seu pedido a Deus. Glória a Deus, aleluia. E Salomão ainda disse, irmão, no seu pedido assim, quem poderia julgar, glória a Deus, o teu povo? Glória a Deus, aleluia. Então aqui a palavra, irmãos, nós lemos, você pode abrir sua Bíblia depois e procurar no mesmo lugar onde a gente leu, que Salomão, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele, irmãos, aleluia, quando ele pediu a sabedoria para Deus, está escrito aqui na Bíblia que Deus achou esta palavra boa diante dos seus olhos. Louvado seja Deus. Quando, irmãos, nós for orar, quando nós for fazer um pedido para Deus, é necessário que nós pede com sabedoria para que nós venha alcançar a resposta. Porque está escrito assim na Bíblia, irmãos, glória a Deus, aleluia. Pediste e não recebeste, porque pediu mal. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vejo muitas pessoas falar de oração contrária, que existe oração contrária, que pessoas oram almejando a queda do próximo. Glória a Deus, aleluia. Que pessoas fazem pedido para Deus, glória a Deus, aleluia, totalmente contra a vontade de Deus. Eu vejo pessoas até com medo desse tipo de oração. Eu não tenho medo, irmãos, porque a gente sabe que Deus não é injusto. Deus resolve as coisas com justiça. Se a pessoa não deve nada, pode ficar tranquilo, porque Deus não faz justiça segundo a vontade de alguém que está pedindo algo contra o próximo. Deus não responde esse tipo de pedido. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, aleluia, quando esta palavra foi boa diante de Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, ainda está aqui na Bíblia, glória a Deus, aleluia, que Deus ia, responder a Salomão, porque ele não pediu, glória a Deus, aleluia, a vida dos seus inimigos. É o que eu terminei de falar agora. Tem pessoas que não gostam de alguém, eu estou falando de crentes mesmo, de pessoas que não é crente, é todo mundo. Tem pessoas que talvez não gostam de alguém, a pessoa sem querer machucou, o coração de alguma pessoa, fez uma coisa até mesmo sem sentir, sem maldade, e a pessoa ficou com raiva e ali fica esperando o momento exato para puxar o tapete para ver a queda daquela pessoa. Então, Salomão, ele não pediu esse tipo de coisa, ele não pediu, irmãos, com vingança, ele não pediu, aleluia, nada que fosse o contrário para alguém. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Mas porque Salomão pediu coisas de juízo, ele não pediu qualquer coisa, ele pediu coisas de juízo. E agradou muito o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, imediatamente a resposta para Salomão: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não tem, e depois de ti também não haverá outro. Viu, irmãos? Viu? A sinceridade do coração na hora da oração. E tem mais uma coisa, irmãos. Eu creio que a pessoa, na hora que está irado, que está nervoso, termina de ter um problema com outra pessoa, está cheio de ódio, cheio de mágoa, não precisa nem orar. Porque
porque não vai conseguir abrir o coração na hora da oração. Tem que esperar esse momento passar, tranquilizar tudo, ele calmar, para depois ele pôr a boca no pó e humilhar perante Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, ainda diz a Bíblia aqui, ó. Então, até o que não pediste, te dei, assim como riquezas, como glória. Meu irmãos, Deus é Deus, dono do ouro e da prata. Irmãos, eu fico sem saber o que eu penso quando eu vejo pessoas defamando outras pessoas, falando de prosperidade. Deus é dono do ouro e da prata, ele dá para quem ele quiser. Ser rico não é pecado. O pecado é colocar a riqueza dentro do coração. Glória a Deus, aleluia. Ser rico não é pecado, mas tem que saber administrar a riqueza que tem. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente vê por aí, é em todo lugar. Ah, você tem campanha de prosperidade, não sei o quê, só pedindo chave, só pedindo carro, só pedindo casa, só pedindo lote. Deus dá sem precisar pedir. Agora, se pedir com sabedoria, segundo a vontade de Deus, recebe muito mais depressa ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só, irmãos, que veio aqui ainda uma palavra no versículo 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Viu, irmãos? Eu falei em outro vídeo que Deus tem um compromisso maior com quem tem compromisso com Ele. E aqui está confirmando a palavra aqui para Salomão. Se andares no meu caminho, prolongarei os teus dias. A pessoa que anda na presença de Deus, ali sincera, eu gosto de falar sofrendo por causa da palavra. Irmãos, ele vive muitos anos de vida e com bonança aqui na terra. Porque às vezes uma pessoa vive muitos anos, mas não é assim, não sei nem explicar. Mas aqui está escrito na Bíblia, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus é fiel, é tremenda. E a gente, irmãos, quando abre a Bíblia para falar da palavra de Deus, eu, pelo menos, não é querendo ensinar ninguém, não é pensando que eu tenho alguma sabedoria, porque os irmãos já viram que eu não tenho sabedoria material, carnal. A sabedoria que eu tenho é do Espírito Santo de Deus. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falar a respeito de programar mensagem, colocar na cabeça, escrever, anotar, fazer sermão, pregar lendo a Bíblia. Então a pessoa quer que outra pessoa pregue a palavra de Deus, é lendo o quê? É olhando o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de ler a Bíblia, irmãos, e falar aquilo que Deus colocar no meu coração, é para, se alguém querer confirmar, abrir a Bíblia dele e saber aonde eu li, se eu estou falando a verdade. Apesar que eu preciso ser justificada por Deus, e a Bíblia fala que Deus nos justifica. Mas eu fiquei até com vergonha, irmãos, de ver essa pessoa falando isso. Aí eu entendi que a pessoa estava querendo dizer que a gente prega, mas é
porque estudou, guardou no coração, ensaiou, eu não. Irmãos, eu quero dizer para vocês, sabe quando eu leio a Bíblia aqui e falo que Deus colocar no meu coração? Deus me dá a mensagem antes de eu pegar a Bíblia. Às vezes eu estou deitada, ou trabalhando, fazendo alguma coisa. Aí Deus revela a palavra no meu coração e fala comigo qual mensagem é para me ler. Mas cada um, esses dias eu falei, quem não tem sabedoria, busca de Deus que Ele dá. O pouquinho que eu sei é porque eu busquei, eu paguei preço, mas paguei preço, irmãos. Paguei preço demais. Paguei preço, busquei, orei, li a Bíblia, foi anos. Então, se alguém quer falar da palavra de Deus, que busca, que Deus tem para dar, Deus usa quem Ele quiser. E tem mais uma coisa, irmãos, quando a gente está pregando a mesma palavra que a pessoa está ouvindo, talvez ele está sentindo no coração que o Espírito Santo está falando com ele, está falando com a gente também. A gente está falando da Bíblia e a gente também está recebendo a palavra. Porque a palavra ela é como uma espada, sabe, irmãos?